Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula da tarde de Catecismo. Estamos na página 168, né? Repito o parágrafo 2º, que diz: Jesus morreu crucificado. Já o primeiro inciso, o processo de Jesus, dissensões entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. O número 595. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia como discípulos secretos de Jesus, mas durante muito tempo foram produzidas dissensões acerca de Jesus, a ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer deles que um bom número deles creu nele, ainda que de forma bem imperfeita. João 12:42. Isso não tem nada de surpreendente se levarmos em conta que no dia seguinte a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E que alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé. Atos, capítulo 15, versículo 5. A ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Atos capítulo 21, versículo 20. Aqui está, nesse número 595, o retrato. O retrato, né? E esse retrato é um retrato pós-pascal. Durante 3 anos da vida pública de Jesus, Jesus conquistou, sobretudo do partido dos fariseus, porque aonde Jesus estava, eles estavam. Mesmo querendo pegar Jesus em perguntas capciosas, em casquinha de banana, mas eles ouviam os discursos, viam as curas, as libertações e os milagres, as obras de Jesus. Mas, sobretudo, como nós vimos o embasamento nos Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja no seu início, vejam que grandes conversões de todos os partidos, sejam os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios, vejam, mestres e doutores, os zelotas, todos, pagãos, gentios, judeus helênicos, dentro da diáspora, todos foram impactados pela mensagem do Evangelho, mas sobretudo pela boa notícia pós-pascal, ou seja, dentro da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 596. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem, aos que temiam que todos creram em Jesus, e os romanos viram
e destruirão, aliás, virão e destruirão nosso lugar santo e a nação. João 11:48. O sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? João capítulo 11, versículo 50. O Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de repô-lo à morte, entrega Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política, o que colocará Jesus no mesmo pé que Barrabás, acusado de sedição. Lucas 23:19. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Vejam, o desespero dos partidários, ou seja, desses partidos políticos, econômicos, sociais e religiosos, ou religioso, né, foi tão grande que não sabendo mais o que inventar sobre Jesus, o motivo real da condenação, não sabendo, então partiram para o ataque ao governador Pôncio Pilatos, dizendo se ele soltasse, Jesus, eles iriam entregar o governo de Pôncio Pilato a César, dizendo que o próprio Pilatos estava contra César e a favor desse estrangeiro, que Jesus era, um totalmente desconhecido, um pervertido e um pervertedor. Vejam, da ordem pública, da estrutura política, econômica e social. No entanto, aquele comparativo que eu fiz entre Pedro e Judas Iscariotes, dizendo que Pedro era a pedra de tropeço, querendo impedir que os guardas levassem, prendessem Jesus, e Judas Iscariotes foi o traidor, Vejam, e não foi pedra de tropeço, porque mesmo de forma colateral estava sendo instrumento de Deus. E que eu disse que o problema não foi a traição, o problema foi que ele não reconheceu, não pediu perdão e não se perdoou pelo que fez. Veja aqui, o que diz claramente o sumo sacerdote Caifás profetizou, mesmo estando contra Jesus. Profetizou dizendo que não compreendeis que é de vosso interesse que só um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação, um só morrer por todos. Vejam, isso também é de forma colateral, porém foi uma profecia. Deus, dos seus infinitos e estranhos desígnios, ele usa até do mal. Ele usa até do mal, E eu vou justamente correlacionar isso, Dizendo, veja, dizendo que, deixa eu ver aqui porque já se encerrou aqui. Vou chamar outra.
Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Só o tempo aqui, é no Instagram, viu? Que caiu a live aqui e tem que salvar. A nossa aula de... Pronto. Veja, só relacionar isso, dizer que, por exemplo, tudo é permitido por Deus ou não? Ou a gente não acredita? Deus permite até, veja, que forças malignas possa perturbar os seus filhos para a conversão dele. Quando ele permite que um espírito impuro, um demônio, o diabo, não é? Veja, perturbe um dos seus filhos. Tudo é permitido por Deus, não é? Tudo é permitido por Deus. É estranho isso, mas é uma verdade. Por exemplo, a história do livro de Jó. Aconteceu aquela desgraça, aquela tragédia na vida de Jó, permitido por Deus. O diabo pediu permissão a Deus, não é? Para causar aquela tragédia na vida de Jó. E Deus permite. Contudo, na vida daquela criatura tão frágil, mas pela força da fé, mostrar a glória de Deus na vida. Né? E foi o que aconteceu. Pela fidelidade de Jó, né? A glória de Deus resplandeceu. Cabe a cada um de nós entendermos os desígnios de Deus, os estranhos desígnios de Deus. Existe até um artigo na teologia que diz isso, os estranhos desígnios de Deus. Os desígnios de Deus. Não é? Que muitas vezes nós levados por uma teologia tão fácil, uma teologia da esperança, não é? Uma teologia da prosperidade, uma teologia da retribuição, nós, quando nos deparamos com a teologia ortodoxa, a teologia genuína, nós nos espantamos. Porque nós não sabíamos dessa teologia e a nossa cabeça cheia de teologias que, na verdade, não são teologias, são ideias, são fantasias sobre Deus, né? São Deus criados pelos intelectuais, criados e proclamados para o mundo. Na verdade, são ídolos e são falsos deuses. Né? Olha, eu nunca vi vulto não, viu? Veja, Maria José está dizendo, padre, se você vê vultos dentro de casa, eu nunca vi não. É o demônio que está dentro de casa, eu nunca vi vultos não. Tá certo? Maria José. Agora, tem gente que vê vultos dentro de casa. Isso não quer dizer que é o demônio que está dentro de casa, tá certo? Precisa de uma triagem uma investigação muito séria, porque pode ser projeção da mente, não é? Pode ser estado de desequilíbrio emocional da pessoa, tá certo? Ou pode ser algo pretenatural. Então a gente vai investigar primeiro na ordem da parapsicologia, que isso não está sendo criado por alguém dentro da própria casa, ou se é algo pretenatural de espíritos impuros ou de demônios. Precisa uma triagem.
Não é tão fácil assim, Maria José. Tá certo? O que é vultos? Vultos são sombras, são almas. Muita gente diz que são almas, são espíritos, espíritos impuros, são demônios, viu? E Lídio, bata. Aqui no Nordeste, no Brasil, é chamado de vultos, de sombras, espíritos que perseguem, perseguitório, tá certo? Não são vudus, não. Vamos para o subtema: os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Aqui é o subtema 597. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestado nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas Iscariotes, o Sinédrio ou Pilatos. Vejam. Querem procurar culpados. Isso é fantasma. Na verdade, são fantasmas, não é? Mas aqui no Brasil e sobretudo no Nordeste, nós damos muito nomes, apelidos. Maria José está dizendo que ela vê. Então, Maria José, qual é a sua diocese? Qual é a sua diocese? Não é a sua paróquia. Atenção, a primeira orientação é não procurar, casas espíritas, não procurar casas de macumba, tá certo? É procurar o seu padre, o padre da cidade, se você participa ou não da igreja, procurar e conversar com ele. Ele vai lhe orientar, tá certo? No entanto, você já vai rezando as orações de libertação, que são as orações, todas as orações que estão no devocionário de São Miguel Arcanjo, sobretudo o pequeno exorcismo de São Leão XIII, no particular, ok? Se não tem, então reza o texto de Nossa Senhora. Reza o texto de Nossa Senhora. Avante. Conhecido só de Deus, não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância dos judeus de Jerusalém e até do chefe deles, menos ainda pode-se a partir do grito do povo. Seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Que significa uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Vejam. Maria José está dizendo, meu no outeiro. Maria José, você mora aqui em Siriaém? Se for o outeiro aqui em Siriaém, o seu padre sou eu. Se você mora aqui em Siriaém, então venha aqui na secretaria, tá certo? Ela tá como que aqui desesperada. Não sou católica, praticante, não, independentemente, venha aqui na secretaria, tá certo? Ou na igreja católica. Ou na missa domingo, tem aí a missa domingo, a missa 9 horas da manhã, tem aí na capela do outeiro, você deve conhecer, tá certo? Ela está dizendo que reza o Pai Nosso, tá bem, reza o Pai Nosso e a Ave Maria também, mas me procure
9 horas, na capela aí no Outeiro. É o Outeiro do Livramento, né? E procure 9 horas. O texto ela não sabe rezar. Tá certo, na católica praticante não sabe mesmo não. Tá certo? Então me procure 9 horas da manhã, não é? Na missa, eu estarei lá. Aí eu vou lhe atender. Vejam, sobretudo esse número 597, não é? Fala justamente desse contexto. Esse contexto dos desígnios de Deus, não é? Que culpa-se Judas Iscariotas, culpa-se todo o Sinédrio, os 72 anciãos, culpa-se Pôncio Pilato porque lavou as mãos. Mesmo dizendo que não encontrou, não é? Nenhuma culpa no sangue do inocente, mas que mandou flagelar Jesus, não é? E que acabou todo aquele, não é, drama terrível, tá certo? Que na verdade o próprio Jesus disse, repito, eu disse ontem, vou repetir hoje, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu a dou livremente. E Jesus já havia, na subida para Jerusalém, comunicado por 3 vezes no chamado discursos da paixão, do sofrimento, não é? Sofrimento. Ontem Jesus disse claramente que não fica bem, não é? Não fica bem um profeta morrer. Não é? Hoje, no evangelho de hoje, que não fica bem o evangelho de hoje, que os partidários foram avisar a Jesus que Herodes queria pegá-lo. E Jesus disse: vai dizer àquela raposa, não é, que eu expulso o demônio, não é, que eu curo, que liberto. E farei isso, fiz ontem, vou fazer hoje, farei amanhã. Não é? Ou seja, eu vou cumprir o que o Pai disse, o que o Pai me mandou. Não é? E porque não fica bem um profeta morrer fora de Jerusalém. Lucas colocando todo o contexto da vida de Jesus a partir do templo, né? Foi Jesus e o templo. E ontem nós vimos também Jesus e o templo. Por isso, a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II aquilo que se perpetrou em sua paixão não pôde indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. E o contexto é o contexto, de fato, como falei, não é? Que tudo deve se cumprir na vida de Jesus. Todas as Sagradas Escrituras. Ele é a plenitude. Ele é a plenitude. Vejam, de todas as promessas e de todas as realizações e todos os cumprimentos. Outro subtítulo: todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Então, não existe um culpado ou outro, mas profeticamente foi avisado, não é? Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, não é? as nossas, vejam, omissões, não é? Como diz o profeta Isaías, 598. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o Divino Redentor. Esta é a fé da Igreja,
Foi por todos nós. Por todos nós. Vejam. Sem ter pecado, ele se fez pecado, disse o apóstolo Paulo, por nós. Não é? Está na catequese Redintegratio, não é? Número 1, capítulo 1, versículo número 5, que é feito em números, né? Também Hebreus, capítulo 12, versículo 3, é esse contexto. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo. A igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Atenção aqui, não é? Atenção. Isso não é intimismo, não é pieguismo, não é espiritualismo, não é. Faz parte da teologia que de fato Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para morrer pela humanidade e morrendo perdoar, redimir e perdoar dos nossos pecados. Então foi por mim, Padre Divânio, e foi por você que ele sofreu e que ele padeceu. Isso não é meditação, porque a gente está tão acostumado de ouvir essas meditações, não é? Sobretudo pregações carismáticas, pentecostais, que falam nisso, mas se formos para, depois de Pentecostes, como evidencia aqui, a pregação de Pedro, todas as pregações pós-pascais, não é? E pós-pentecostais, ou seja, no sentido de Pentecostes, são nessa linha. Pedro diz claramente: foste vós que matastes o nosso Senhor, mas ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Esse é o conteúdo da pregação petrina. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, certo? Então, toda vez que nós pecamos, é o Catecismo da Igreja Católica que está dizendo, viu? Toda vez que nós pecamos, de fato, nós estamos traspassando o coração de Jesus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos flagelando Jesus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos colocando a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Vejam, é uma leitura como que também mística espiritual. A meditação da paixão. As minhas faltas são as cusparadas, não é? As minhas faltas são as blasfemações também daquele povo. Agora, viu? Mais de 2000 anos, os meus pecados estão dizendo isso. Porque eu estou subjugando e relativizando toda a paixão, morte e ressurreição, toda a vida, a história de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que são os nossos crimes, vejam, que arrastaram o nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz, com certeza os que mergulham nas desordens e no mal de sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Vejam, Hebreus capítulo 6, versículo 6. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior do que o dos judeus, pois estes, como testemunha, o apóstolo, se tivesse conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado, diz Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. No entanto, não nos apartamos do pecado. E quando o negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas.
os demônios então não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles o crucificastes e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Vejam só, disse São Francisco de Assis, quando falou, né, na sua admoestração, vejam, ou admoestração, ele diz. Ilíado Bata diz: tenham em conta que tudo o que aconteceu com Jesus foi já profetizado. Ninguém é culpado, como disse o padre. Então, os acontecimentos do Antigo Testamento não constitui pecado, e se Cristo é plenitude e veio nos trazer a salvação, como ficam as almas que viveram no Antigo Testamento? Pronto. É justamente isso, Ilídio, que nós estamos aqui neste subtítulo, não é? Não condenar, por exemplo, aqui Judas Iscariotes, não condenar Pilatos, não condenar o Sinédrio ou os partidos, foram os sacerdotes, foram os saduceus, foram os fariseus, foram os zelotas, foram os mestres da lei, foram os herodianos, foram os autores da lei. O catecismo está dizendo que fomos todos nós. Todos nós temos pecados, não é? E com esse pecado, ainda hoje, nós crucificamos, não é? É uma perspectiva pós-pascal, mística e espiritual. Entendeu? No entanto, não é? Os pecados do Antigo Testamento que foram cometidos, vejam, na mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos, como vamos ver adiante em outro parágrafo, né? Jesus foi sepultado, olha aqui, ó, no 5º artigo, Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Então aqui nós vamos ver e vamos dar a resposta dentro do catecismo sobre essa pergunta. Porém, querendo antecipar, não é? Todos que pecaram desde Adão e Eva, não é? Exceto apenas aqueles que não quiseram a salvação, por exemplo, Caim não aceitou a salvação, né? Como Judas Iscariotes também não aceitou, exceto esses foram para o inferno, assim como ele foi criado, certo? Mas todos aqueles que pecaram no Antigo Testamento e se arrependeram, quando Jesus desceu à mansão do morto, perdoou e resgatou a todos. Por isso que hoje nós podemos falar até, né, em Santo Adão, Santa Eva, né? São Abraão, podemos porque foram resgatados. É nessa perspectiva, Ilídio, que na noite de Páscoa, na vigília pascal, ali, não é, no pregão que cantamos o hino da Páscoa, o anúncio da Páscoa, Santo Agostinho diz: ó feliz pecado de Adão, que trouxe o tão grande Redentor e Salvador, tá certo? Jacira, o gesto e as palavras de Jesus não são apenas afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho. Manifesta também um sentido profundo de sua vida e morte para todos. Tá certo? Vamos avante. Segundo inciso, a morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Olha aqui esse subtema, viu?
Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado por Deus. 599. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, no conjunto infeliz de circunstâncias. Vejam como há muitos teólogos querem colocar e projetar a morte de Jesus apenas uma questão política. Apenas uma questão, veja, meramente no contexto econômico ou social, socialista. E a doutrina mais genuína diz que não. Opa, peraí, não é? E onde está o desígnio de Deus e toda a sua bondade? Né? Se ele foi morto como qualquer malfeitor, se ele foi morto como qualquer pervertedor, não é? Se ele foi para o tribunal como qualquer condenado, então aonde está a grandeza do Pai, de Deus, de enviar o seu Filho para redimir e salvar? Aonde está? Deu para entender que a compreensão aqui é maior, não é? Se a gente faz uma afirmação apenas política, econômica, social, a gente tira o poder misericordioso do Pai. Tá certo? Compreendido, obrigado pela excelente explicação, não sabia de fato. Diz o Ilídio, onde está? Por isso que a gente tem que prestar atenção, não é? E muitos pregadores e muitos teólogos, eles se deleitam, não é? Eles colocam isso com a capacidade argumentatória que nos convence, que de fato a gente diz, foi por isso mesmo, e tira todo o contexto espiritual, místico, tira todo o contexto da fé, não é? Que de fato, então foi o acaso, como diz, não foi o acaso das circunstâncias que Jesus, e aqui vejam, se Jesus foi pego porque falou coisas que os partidários não gostaram, então Jesus foi um homem desequilibrado, né? Um homem imprudente, um homem muito tagarela, um homem sem papa na língua e sem, discernimento. Falando a verdade, mas falava tudo o que dá na teia. Não, os 4 evangelhos, as 4 biografias de Jesus, não se perde nada, nenhuma palavra de Jesus é perdida. Todas as palavras são aproveitáveis, tem um sentido profundo de salvação na minha vida, um sentido profundo de conversão na minha vida. Nada se perde, porque até da boca de Jesus a gente vai escolher o que foi que Jesus... Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma corrente bíblica e uma corrente teológica, é chamado, não é? Teologia bíblica, que diz assim, Mateus colocou na boca de Jesus, não é? Jesus não falou isso, foi Mateus que fez a pesquisa na fonte Kelly e colocou na boca de Jesus. Veja, é danado uma ciência dessa, bíblica, não é? Que chamado, né? A questão, o problema literário, da ciência. É terrível. Porque a gente vai ler o Evangelho e não sabe. Então, eles vêm, o padre tem que estudar isso direitinho para entender, para poder ensinar, não é? Então, eles vêm até para poder criticar diante da base, ou seja, da teologia ortodoxa da igreja, do magistério. Então, eles vêm com técnicas, não é? Dizendo, olha, se no Evangelho, não é? Jesus falar
de 2 a 3 vezes e repetir, é porque Jesus falou. Se só colocar uma vez, Jesus não falou. Isso não existe. Toda a Bíblia é também palavra de Deus, né? Sobretudo, em plenitude, os evangelhos, que o próprio Deus falou, certo? Vamos avante. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Atenção! Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Olha aqui, já deu a resposta todinha. A própria Bíblia, de toda a nossa discussão, já deu a resposta, o catecismo. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Saiu da boca de Pedro, não é? Vejam. Eu repeti, ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores, passivos, olha lá, de um roteiro escrito de antemão por Deus. Número 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. De fato, contra teu servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executar tudo o que em teu poder e sabedoria havia predeterminado. Olha que veja você, a forma colateral, eu chamo de forma colateral, tá certo? Deus usa do tempo, Deus usa da história, Deus usa dos acontecimentos, Deus usa das circunstâncias, minha gente. Ou a gente não acredita que Deus é Deus, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Ou a gente não acredita que Deus governa tudo. Tudo está em suas mãos, tudo está embaixo do seu olhar. Ou a gente não acredita que é Deus que costura a história com seu Espírito Santo. Vejam, se a gente não acredita que Deus não pode fazer isso, aí tudo bem. Então a gente pode levantar esses argumentos pagãos. Vejam, pode. Mas um homem de fé jamais tem que olhar para a sua história com o olhar da fé. Vejam, o homem de fé, mesmo com o passado podre, com o passado obscuro, com o passado que envergonha, mas depois da conversão, tem que olhar para este passado, vejam, e aqui faz bem olhar para o passado com o olhar da fé. Contudo, tinha a mão de Deus, contudo, tinha o dedo de Deus costurando para que você chegasse até onde você está, o que você é na atualidade. Entendeu? E sobretudo quando você se permite, Deus vai... Veja, o dito, e Lídio, não sei se aí tem esse dito, não é? Deus escreve certo por linhas tortas. Por linhas tortas. O torto sou eu, a história torta é a minha, e Deus sempre escreve certo. Veja, é justamente isso. É justamente isso. Atos, capítulo 4, versículo de 27 a 28. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim de realizar seu projeto de amor. Não é? A cegueira humana.
Os sinais de Deus que nós não enxergamos, veja, no tempo. E é verdade, os desígnios de Deus na nossa vida, no momento presente, veja mesmo. Quem é que entende quando está passando por um sofrimento? Quem é que entende imediatamente quando tem uma notícia que está com câncer? Quem é que entende uma perda trágica? O filho saiu agorinha, veja, pegou o carro e saiu saudável, com toda a vida, com todos os sonhos, todos os projetos, todos os ideais, pegou o carro, 5 minutos chega a notícia que houve um acidente e ele morreu. Veja, quem vai entender isso? É com o tempo que a gente vai entendendo. E não adianta os porquês. Por que, meu Deus, comigo? Por que, meu Deus, fizeste isso? Não adianta. Somente o tempo e o uso da fé, a razão da fé, como nós vimos no início desse estudo do Catecismo. Naquele artigo, nós cremos. O uso da fé. Ninguém entende. Tá certo? Só depois nós vamos entender o desígnio de Deus, quando a gente silencia, quando a gente se deixa Deus plasmar na gente, sabe? Se formar na gente, é que a gente vai entendendo. E por não entender, veja, por não entender e querer resposta imediata, a gente se desespera, a gente esperneia, a gente reclama, a gente murmura, a gente blasfema, não é? A gente profana, a gente se afasta de Deus, a gente culpa Deus, pronto. A gente vive tempo mais trágico do que o acontecimento trágico. Porque a maior tragédia na vida de uma pessoa é quando ela perde a fé. A maior tragédia é quando ela perde até a fé, mesmo quando ela não sabe. Mesmo quando ela não sabe que isso é uma tragédia, mas é uma tragédia. Marília, é um para quê? A gente vai mudar o porquê, mas para quê? Senhor, quais são os teus desígnios? Senhor, o que tu queres me falar? O que tu queres com isso para a minha vida, Senhor? Senhor, tu sabe da minha dor, tu sabe do meu sentimento, da minha angústia, tu sabe o quanto isso me abateu. Eu estou quebrantado, Senhor. Mas para quê? Para quê? E o Senhor, nessa docilidade, mesmo diante da aspereza do acontecimento, foi duro, né? Mas o Senhor, na sua docilidade, na sua ternura, na sua misericórdia, Ele vai. É o Senhor do tempo, que é o Senhor da nossa vida, vai nos dando resposta. E veja, e as respostas necessárias para a nossa salvação. Nem sempre Deus é obrigado a nos explicar tudo. Não. Deus não é um professor que dá aula de reforço direto, não é? Quer explicar tudo, titim por titim, quer fazer que a gente aprenda rápido. Não. Deus não se obriga a isso, a estar nos explicando o que é desnecessário. Ele só revela aquilo que é necessário para a nossa salvação. Aprendamos isso. Vamos passar a vida todinha até 100, 150 anos, se assim for da vontade de Deus vivermos, não é? E sem sabermos de muita coisa sobre Deus. Não é porque eu dou aula aqui, não sei quantas matérias, é porque eu sei de tudo. Não, quem foi que disse? Tem muitas coisas obscuras, tem muitas coisas que eu não entendo, os mistérios de Deus, os desígnios de Deus, não é? Busco, mas eu sei que ainda é apenas um paliativo.
e Deus vai me revelando e me dando a graça de revelar aquilo que é necessário para a nossa salvação. Tá certo? Eu vou parar por aqui agora, porque agora